agora? Melhorou. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar, por 30 minutos, sintetizar o tema que pediram para discutir, que é relativamente complexo. Portanto, se em algum momento vocês tiverem a impressão que eu estou falando chinês, pode me interromper, porque eu tenho que explicar um pouco mais de detalhe. Eu vou falar do impacto das inovações financeiras sobre a crise e, muito rapidamente, da evolução dessas inovações nesse atual período que eu tenho dificuldade de classificar. Muita gente fala em pós-crise, eu, como acho que não acabou, eu acho que não é pós-crise coisa nenhuma, certo? Eu tenho falado na terceira fase da crise. A primeira, eu sei, subprime, que é a falência de Lehman Brothers. A segunda é aquela leve recuperação de 2009, começo de 2010, e a terceira é a atual. Epicentro na Europa, mas o resto da economia avançada ainda é um território difícil. Então, vamos lá. Vejam bem, quando a crise estoura em 2007, aparecem coisas que a gente não sabia, e a gente aqui é um agente pequeno. Não sabíamos nós, acadêmicos, observadores, investigadores, provavelmente não sabiam os supervisores e os reguladores. Ou, se sabia, sabia muito por cima e não tinha, não conseguia dimensionar o problema. E essas coisas que apareceram, específicos da arquitetura financeira, são exatamente as responsáveis por transformar o quê? Uma crise de crédito clássico. O que é uma crise de crédito clássico? É uma crise em que aumenta justamente a inadimplência dos vendedores, mas os bancos sabem dimensionar, não só os bancos centrais, mas os mercados financeiros. Aqui, essa crise, eu me lembro do Bernanke em 2007, Bernanke não dá nada, inteiro, subprime inteiro, se não me engano, mas se não me olha para mim, não anda brilhante, ele falava alguma coisa como 300 bilhões. E, efetivamente, não era tão assim. O problema é que esses 300 bilhões tiveram um monte de prejuízos, certo? Esses 300 bilhões deram origem à criação de riscos novos, por conta dessa arquitetura específica que se desenvolveu essencialmente nos Estados Unidos, mas que se espalhou pelas economias avançadas. Eu estou falando especificamente de dois estudos. Eu estou falando dos ativos securitizados, lastreados em crédito. Tem várias siglas, tá? A mais conhecida é o CDO, Collateralized Debt Obligation. E os derivativos de crédito, vou explicar. Esses eu explico, porque nem sempre é fácil. Eles pegaram esse risco original e tiveram um papel de lente de aumento. Eles multiplicaram esses riscos por um fator que até hoje é desconhecido. Certo? A gente não consegue medir. Além de multiplicar esses riscos, eles redistribuíram esses riscos em escala internacional. Porque entraram como participantes desse mercado instituições bancárias de grande porte do mundo todo. Detalhes na nota de página.
Brasil não, a nossa taxa de juros é tão alta que a gente não tinha interesse em brincar com esse tipo de coisa. Mas Europa, Japão, alguns bancos chineses, mas todo mundo grande, alguns bancos asiáticos, Tailândia, Singapura, entraram na brincadeira. Eu disse agora mesmo que a gente não consegue mensurar. E o fato é que hoje, outubro de 2002, onde a hesitação 5 anos, 4 anos e meio. A gente até hoje não consegue medir. A gente até hoje não tem noção do que está efetivamente no balanço do governo. Por que a gente não tem noção? Primeiro, porque rendimentos não há interesse comum. Segundo, porque na crise eles descobriram que a forma de contabilizar era procíclica. Como é que se contabilizava até então? Todos os ativos que eram negociados em mercado eram precificados a preço de mercado, a famosa marcação ao mercado. Aí, na crise de 2007, 2008, os bancos diziam: peraí, mas se o mercado está dizendo que isso aí não vale nada, mas eu acho que vale. O meu balanço está horrível. Então não pode contabilizar preço de mercado, porque isso é procíclico. Vamos contabilizar no valor justo. Eu só até hoje não sei ainda, ninguém sabe, como é que se contabiliza o valor justo. Em geral, eu tenho a sensação que o valor justo é aquele que faz com que a coluna de ativos e a coluna de passivos se igualizem, certo? Mas não sei dizer mais do que isso. Isso tem um impacto até hoje. Vocês certamente estão acompanhando as políticas monetárias expansionistas adotadas no Japão, nos Estados Unidos, na Europa menos, agora quem sabe começa. O diabo é o seguinte: a racionalidade por trás dessa expansão seria que, ao dar dinheiro aos bancos ou aos grandes agentes financeiros, isto promovesse uma expansão do crédito. Crédito para consumidores e para investimentos. Não é o que está acontecendo agora. Nos Estados Unidos começou muito recentemente, no último trimestre. Por quê? Porque os bancos estão, estavam extremamente alavancados, precisam desalavancar. 2, não tem confiança nenhuma no futuro. As expectativas ainda estão muito turvas. O que eles fazem nessa situação? Eles deixam o dinheiro em reserva no Banco Central. Então, as contas de reserva dos bancos centrais estão imensas. De que tipo de arquitetura eu estou falando? É uma coisa razoavelmente recente. Tá? Se a gente olhar os dados do MEC, isso começa a se expandir a partir do começo desse século XXI. Não é que não existia antes, o volume era muito pequeno. A partir do começo dos anos 2000, isso tem uma expansão, quantitativa muito grande, e 2, também uma mudança qualitativa. Eu estou falando especificamente do período em que, lembrem, 2000, 2001, 2002, estouro da bolha da internet, ataques no 11 de setembro, a cozinha contábil das grandes corporações americanas, havia um temor de que isso levasse a uma deflação nos Estados Unidos. E eu estou falando de um período em que o Greenspan joga a taxa de juros para níveis, até então inéditos, de 1% ao ano. Bancos e outras instituições financeiras põem a mão na cabeça, falam: socorro, preciso arrumar fonte de renda. Qual é a fonte de renda? É o crédito. Banco, tudo bem, está no seu papel. Banco queria dinheiro porque
que ele recebe depósitos, ele pode criar um depósito, depois de dinheiro, a gente usa esse dinheiro para os fins previstos. E as outras instituições financeiras? Elas não têm depósito, elas não têm direito de ter depósito. Elas resolveram copiar o modelo de negócio dos bancos. Em que sentido? Não dá para abrir depósito por 2007, mas dá para descasar prazo. Dá para captar dinheiro em curtíssimo prazo e emprestar ou comprar títulos lastreados em crédito de longo prazo. Foi o que as instituições fizeram. Esse modelo é chamado de originar e distribuir. Os bancos acharam ótimo porque eles emprestavam, não empréstimo precisando de números, tá? Mas alguma coisa como 6% de juros ao ano, e ele passava 5, 5,25 e ficava na diferença. Os outros agentes também achavam legal, porque se eles não fizessem esse tipo de operação, no mercado de juros sem risco, eles ganhariam 1%. Então, fizeram isso como uma opção. Ninguém encostou uma pistola na cabeça, importante sublinhar. Como opção de modelo de negócio. Se financiavam no money market, mercado de curtíssimo prazo, e aplicavam em títulos lastreados em crédito de longo prazo. Rapidamente, criou-se um nome a partir da crise, para o conjunto desses atletas não bancários que resolveram entrar no mercado de crédito por essa via, que é o sistema bancário na sombra, certo? Ou shadow banking. Eu pus um gráfico para vocês. Não me perguntem por quê, mas quem sabe ter reparado que gráfico americano recente muda a ordem, tá? Para a direita estão os anos mais longínquos e os anos mais recentes estão à esquerda. Só Deus sabe, tá? Eu acho, mas no caso eu me digo que é colar, certo? Eu queria mostrar para vocês o quê? Isso que eu digo, que eu chamei de mudança quantitativa. Esse gráfico é pescoço de girafa, cada magia. Olha o que acontece com o crédito hipotecário de 2000 a 2007. Ele sai de 67% do PIB para mais de 100% em poucos anos. E a distribuição desse crédito hipotecário, distribuição em quê? Não nos mutuários que tomaram dinheiro emprestado, mas sim nos que deram dinheiro emprestado. É a seguinte: bancos mantiveram 34%. Agências federais, é o caso americano, certo? 9%. O grosso mesmo é o que eles chamam de pool, que é esses títulos que eles juntam no pacote, amarram o pacote bonitinho, entregam na agência de rating, na agência de rating dá nota, em geral CA, e aí eles fatiam como se fatiam salame e vendem as fatias de salame. Isso representava em 2008 52% total do crédito hipotecário. Já estamos falando de alguma coisa como 50 e poucos % do PIB. É muito dinheiro. Como é que eles montavam esses pacotes? Na verdade, o problema não é nem tanto montar o pacote. Montar um pacote você pode achar 1000 formas lógicas e racionais de ter pensado.
como é que você toma o preço? E aí vem a imaginação técnica. Eles montaram modelos matemáticos e, segundo eles, representavam, permitiam chegar a um preço justo para o pacote. Esses modelos são baseados em distribuições estatísticas, distribuições de probabilidade. Uma lei normal, bonitinha, só que as contas são muito finas. A chance de dar errado era muito pequena. E todo mundo aderiu ao modelinho. Todos os bancos aderiram ao modelinho, todas as outras instituições financeiras aderiram ao modelinho e as agências de rating também. Elas usavam exatamente o mesmo tipo de modelinho. E o modelinho se revelou uma ilusão de ótica coletiva. Tem alguns pressupostos que são importantes sublinhar agora, porque parecem muito bons, mas são eles que vão ter impacto mais. Na hora em que um ativo entra num pacote, nosso crédito aqui coletivo, tá? Fizemos um contrato com o banco X e o banco X fez um pacote dos nossos contratos com mais outras coisas que resolveu fatiar essa vender. Esses contratos não podem mais ser alterados. Certo? Esses contratos não podem ser refinanciados. Eles não podem ser renegociados. Com isso, os Estados Unidos não puderam, porque metade do estoque de títulos hipotecários estava nessa condição. Não puderam fazer o que o Brasil fez pelo PT. Não teve solução de não. Não podia ter, porque não dava para renegociar a hipoteca. Contrato, por definição. Muito rapidamente, só para vocês entenderem o mecanismo, como é que isso é um importante fator, como é que isso se tornou um importante fator na amplitude da crise. Falar um pouquinho desses tributos. Qual que é a ideia? Gente, é muito simples. É a arte de transformar em filhos. Certo? Você pega um monte de créditos ruins, certo? Mistura eles com alguns melhorzinhos, só para dar uma tintazinha legal, e aí você redivide o título em fatias de risco diferenciadas. Cria-se uma estrutura hierarquizada, que eles chamam de cascata, waterfall, certo? Imaginem várias piscininhas, certo? A água que joga em cima e que vai encher sucessivamente as piscininhas são os juros e reembolso do principal feitos todo mês pelos usuários. A primeira piscina é a que recebe primeiro a água. Certo? Portanto, ela tem menos risco de ficar seca. A segunda piscina recebe o que sobra da primeira. E a terceira recebe o que sobra das duas anteriores. Eles conseguiram, de novo, usando o ato coletivo, não me perguntem como é que pode um monte de gente racional cair nessa, porque eu não sei responder. Tá?
eles conseguiram convencer os agentes que o risco dependia da fatia ou da piscininha que você estava tomando seu banho. Na verdade, o risco, claro, tem alguma coisa a ver com a piscininha que você está tomando seu banho, mas tem sobretudo a ver com a qualidade do ativo sobre o qual aquilo está baseado. Com isso você sobe com aquela montanha de subprime que eles puseram no pacote. Então, não adianta me dizer, não, mas isso aí é porque os caras compraram a fatia 3. Compraram a fatia 3 do quê? Do lixo tóxico, certo? Mesmo o cara que comprou a fatia 1 e 2, na crise, foi amplamente atingido, enquanto se achava antes da crise que não, que eles estariam reservados. São esses títulos, não sei se vocês chegaram a ver, teve um processo, não chama de um processo, uma audiência no Senado americano de um garotão de Goldman Sachs. Do quê? De títulos que ele descrevia para os amigos por e-mail como sendo o horror dos horrores e se gabando para o amigo que tinha ido vender isso para as viúvas e para os órfãos. São esses títulos que foram vendidos para as viúvas e para os órfãos. Quais? Os da piscina melhorzinha. Mas o que eles não contavam é que a base da coisa toda estava poluída. Porque os títulos que eles vendiam, juntados para fazer o pacote, eram títulos muito ruins. Daí, o que acontece? Acontece que não houve imaginação perto dessa coisa. O Banco A, não necessariamente tem personalidade. O Banco A faz o quê? Ele vai comprar um pouquinho de título de várias emissões. E aí ele refaz o pacote e redivide e vende. Com isso, você vai aumentando já a cadeia. Aqui eu fiz um diagramazinho de como é que a coisa funciona, só que não está na forma de piscininha. O que os bancos fizeram com a fatia, a terceira piscina, a rapa do tacho? A rapa do tacho, eles precisavam tirar do balanço deles, porque senão eles eram obrigados a reservar coeficiente de capital, por causa do Basileia e tal. Criaram os chamados Special Investment Vehicles, ou Sociedade de Propósito Específico, fundos, para fazer o quê? Para pôr a piscina 3 nos ativos daquela sociedade cujo balanço não estava interconectado com o banco. Detalhe, eu li recente uma peça jurídica, outros bem, não citar aqui, em que algumas dessas empresas, não vou jogar para vocês, são todas, mas algumas dessas empresas, nessa coisa específica como o sítio, foram criadas no nome das pessoas físicas da diretoria. Tá? Aí não tem nada a ver com o balanço do banco. Mas peraí, o que essa sociedade vai fazer? Ela vai captar no mercado de curto prazo para financiar aqueles ativos de longo prazo. Legal. Eu, Marise, se eu chegar no mercado de comércio paper nos Estados Unidos e falar, me empresta um livro, eu vou parar em campo. Tá? Como é que eles faziam? Eles tinham carta do Banco de Venda. Tinha a famosa carta de gaveta. Tá? Quando está a crise, a carta de gaveta é executada. Seja carta de gaveta, seja cheque especial, enfim, tem várias formas jurídicas de você. A carta de gaveta é executada. Aquilo tudo volta para o balanço dos bancos. Certo? É a volta do Frankenstein. Porque é coisa que eles não davam menor, não valiam nada.
2007 e 2008. De repente, não mais que de repente, na verdade já começa em 2007, é o primeiro sinal que a coisa está feita. De repente não tem mais mercado para esses tipos. Por quê? Já, você tem beleza, tem que supor que o cara que está no outro lado, na outra ponta, é um empinado completo, só que no bolso não tem essas coisas. Não tem mais comprador. Quanto vale um artigo que não tem comprador? Não vale nada. Vale zero. Certo? E foi que levou vários hedge funds a fechar as portas, foi os primeiros movimentos, se quiserem, da partida de xadrez dessa vez. Os derivativos de crédito, eu prometo tentar ser o mais breve possível, mas sem entender um pouco como é que essa coisa funciona, é mais difícil ver o impacto disso na crise. Deixei as definições formais, a apresentação está ali, eu faço para o André. O que é um derivativo de crédito? Um derivativo de crédito é o seguinte: o mecanismo é muito, mas muito semelhante ao seguro. Por que não chama seguro? Não chama seguro porque eles não querem ter supervisão de segurador. Tá? Eles querem negociar isso no mercado de balcão, sem ninguém olhando, sem ninguém perturbando, mas é muito próximo ao mecanismo de seguro. Só é próximo, não é igual. Seguinte, é o que? Tem um agente que quer comprar proteção. Eu, Marisa, comprei um carro novo, tenho filho de estrônio, batendo, eu vou lá e compro seguro no meu carro. Tá certo? Eu vou pagar um prêmio todo ano. E vai ter alguém na outra ponta que vai me vender o seguro, vai me vender proteção. Isso significa o quê? Que se o filho bater o carro, quem me vendeu proteção vai pagar o conserto. E se deu perda total no carro, eles vão dar outro no mesmo valor do lugar. É disso que nós estamos falando. Eu tenho, vejam bem, por enquanto não estou escrevendo especulação, estou escrevendo uma operação toda bonitinha. Eu tenho títulos da Grécia na minha casa. Tá? Uma grega patrimonial, se vocês quiserem. Mas eu também não sou tonto. Então o que eu vou fazer? Eu compro o título da Grécia e compro uma proteção contra a inadimplência da Grécia. Para isso, eu vou pagar todo ano um prêmio. Esse prêmio dá direito ao quê? Esse prêmio dá direito ao seguinte: se houver algum evento de crédito na Grécia, já vai discutir evento de crédito, quem me vendeu proteção vai ter que ficar com o meu ferro velho e me dar um carro novo no lugar. Certo? Ou seja, eu estou falando para vocês de um instrumento cujo risco está no principal. O infeliz está vendido em títulos do Lehman Brothers, teve que dar, receber um título que não vale nada, ou que se valia alguns centavos, e dar $1 e dar o dinheiro do valor que faz. Certo? Mas tem uma grande diferença. A seguradora, o sistema de seguradora, com a supervisão e experiência de muitos anos, tem fatores atuariais, junto àqueles prêmios todos, eles são aplicados, eles têm dados estatísticos de probabilidade, etc. Ele vai andar com os burros na água. Olha essa tormenta dos Estados Unidos. Já está falando em 20, 30 mil de prejuízo para a seguradora. Aqui não. Quem que vendeu proteção? Venderam proteção essencialmente. Olha, o principal vendedor de proteção era a IG. Os últimos dados que eu vi, eu não susto. A IG estava vendida em 1,3 trilhões. Está vendido o quê? Está vendido em proteção. Ela tinha dado seguro para os bancos americanos. Certo?
Do outro lado, quem é que estava comprado? Bom, eu usei o exemplo do seguro, eu falei, meu carro, eu comprei um carro, meu filho bate o carro e tal. O grande problema é que no derivativo de crédito, vocês todos podem comprar um seguro contra o meu carro. Tá? E aí vocês ficam torcendo para o moleque, sei lá, ficar bravo, resolver beber antes de dirigir, sabe? Ela bate, mas é isso. É esse o sistema que se montou nos derivativos de crédito. Pode comprar proteção mesmo quem não tem um ativo na carteira. E isso aprofundou a crise em que sentido? Porque tem uma onda de pânico. Tem títulos que saem de um valor de prêmio de 4, 5, 6% e vai para 50%. Né? Se vocês olharem os gráficos do pessoal da Grécia, é impressionante. Mas não só da Grécia, não só dos que já estão em nossa situação. Também existe ilusão de ótica coletiva. Olhem os preços do Goldman Sachs sobre o Afeganistão em 2008. É impressionante. Depois vai de volta porque é muita data. Agora, os dados que a gente tinha eram assustadores. Os dados do BIS em 2007 ou 2008, não perdoem a precisão, mas é um dos dois, falando certo, eram de 70 trilhões de dólares de derivativo de crédito. Depois que o governo americano tinha tido a maior dificuldade para conseguir voltar um aporte financeiro de 700 bilhões ao sistema bancário inteiro, o famoso TAC, os agentes olharam, puseram a mão na cabeça e falaram: isso é tentativa, quem é que banca? Ninguém. Certo? E deu um pânico muito forte. Aí tem que explicar um pouco. O que são esses 70 tri? Esses 70 tri são o valor no vencimento, o famoso valor nacional. E como é mercado de balcão, se eu analiso, entro de manhã comprando e vendo à tarde, quando é em mercado organizado, a minha posição, eu estou fora. Certo? Comprei, vendi, ganhei, perdi pouca coisa, certo? Mas estou fora do jogo. No mercado de balcão, minha posição continua contando 2 vezes a coisa. E não tinha ninguém para compensar. E aí tem uma coisa extremamente interessante, que em parte foi reintroduzida na lei Dodd-Frank. Em novembro de 2008, portanto um mês e pouco depois da falência do Lehman Brothers, pressão dos órgãos supervisionais de inflação, pressão dos bancos das instituições privadas. Eles começaram a ter uma compensação dos derivativos de crédito privado. Tá? Nos Estados Unidos é essa aí, a Depository Trust Clearing Corporation. Na Europa chama Markit. Tem uma olhada só no que acontece quando você compensa. Ou seja, comprou, vendeu, está fora do jogo. Não tem mais risco. O valor total, o valor do vencimento, como é computado pelo BIS, sobram 9% com risco aberto, com risco em jogo. É muito impressionante. Certo? E isso fez com que os agentes se acalmassem bastante em relação aos derivativos de crédito. De lá para cá, os derivativos de crédito, volume negociado, volume aberto na mesma conta do BIS,
caiu mais ou menos pela metade. Por que caiu? Eu diria a vocês porque eu acho que está faltando corajoso para vender, certo? Mas isso é um simples palpite pessoal. Professor, já passei? Tem 10 minutos? Opa! Então, vamos lá. Então tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é uma coisa que a Marcos e a mim sempre nos deixou de cabelo em pé. Existe esse organismo, que é o organismo oficial, é o Office of the Controller of the Currency, ou o OCC. O OCC é o organismo do governo federal americano que supervisiona os derivativos dos Estados Unidos. Agora vocês vão ver as coisas do arco da velha que a gente descobre nos sites de uma publicação trimestral, e eles acham normal, eles acham que tudo bem. O que eles vão dizer? Deixa a gente saber em pé. Os derivativos americanos estão altamente concentrados nos 3 maiores bancos. Eles têm 92% dos contratos, certo? Os 5 maiores têm 97%. E o resto, olha o resto, divide os 3 sobrados, certo? Agora aqui, segure-se. Primeiro, são dados recentes, tanto que os 5 maiores bancos já incluem o Goldman Sachs e o Morgan Stanley, que não eram bancos comerciais antes de 2008, que se tornaram depois da falência do Lehman Brothers. Dá só uma olhadinha. Goldman Sachs, eles têm uma exposição em derivativos de 1000% do seu capital de base. Certo? Aí está um gráfico. Tá? E eu já ficava aflitíssima antes do Goldman Sachs entrar com o JP Morgan, que na época era o mais alavancado dos bancos comerciais e tinha mais de 500%. Quando o Goldman Sachs virar banco, eu falei, olha, então não sei o que essa população que consegue ter o dobro do JP Morgan, certo? Agora, dê uma olhadinha nos retornos que eles obtêm dos derivativos. Aqui nós estamos, na verdade, no auge do auge. Este é o 4º trimestre de 2007, isso aqui é o 4º trimestre de 2008. Antes eles tiravam até que um pouquinho de renda razoável. Olha os prejuízos que os caras tiveram. Agora, como é que dá para ter prejuízo? O grosso dos prejuízos não dá para vocês verem com detalhe, mas o azulzinho, que é onde está o pior prejuízo, é derivativo de crédito. Mas peraí, você não acabou de dizer que o banco compra proteção? Ah, sim. O segmento comercial do conglomerado bancário. E do lado dele tem o banco de investimento do mesmo conglomerado que vendeu proteção, não só para os que o banco comercial dele estava comprando, mas para os demais. Eles ali praticamente perderam o banco. Então, acho que essencialmente é isso que eu tinha a detalhar. O que eu tentei montar nessa lição
transparência, abrindo esses dois pacotes, é o seguinte: se eles não existissem, o que acontece? Acontece o seguinte: quem está inadimplente quebra, o banco sofre, o banco chora, mas isso não se espalha como um rastilho de pólvora. Quando você começa a ter uma série de espelhos, sabe aquelas feiras de diversão que a gente ia, tinha um monte de espelhos, aqueles espelhos infinitos, a gente vê a imagem da... É isso. E aí você perde a conta, porque você também, quando você está numa feira de diversão, eu também essas coisas. Eu já não sei mais o que é real, o que é imagem. Quer dizer, quando a gente lembra, vai foi mal, chamar um coelhinho qualquer, você não sabe mais qual é o coelhinho real e qual é a imagem do coelhinho. E é isso que aconteceu no mundo da política. Com esses instrumentos supostamente inovadores, evoluídos, etc. Mas como você não entende isso? Entendo. Agora, o meu problema é o seguinte: e como é que vocês não entenderam que vocês estavam detonando uma bomba atômica? Eu acho que um pouco essa pergunta que fica até hoje. Na questão dos modelos e na questão dos caras comprarem esses títulos rapidamente, como se estivesse amanhã, estava tudo bem.